Você sabia que a adoção ela é um processo? Existe um processo para que você possa adotar uma criança aqui no Brasil. Vamos conversar direito sobre esse assunto? A adoção ela é um processo. E assim como um processo, ela tem etapas a serem seguidas. Vamos falar aqui sobre cada etapa e o que é que deve ser feito em cada etapa desse processo de adoção. Primeiro, há de se cumprir alguns requisitos mínimos. Ser maior de 18 anos e ter, no mínimo, uma diferença de 16 anos entre o adotante e a criança ou adolescente que se pretende adotar. Ter estabilidade financeira, não ter antecedentes criminais e ser avaliado positivamente em um estudo social e psicológico. O cadastro ele deve ser feito em uma das áreas de infância e juventude ou dos órgãos responsáveis pela adoção, como a Associação Nacional do Grupo de Apoio à Adoção ou o Cadastro Nacional de Adoção. Você deverá levar os seguintes documentos: cópia autenticada da certidão de nascimento ou de casamento ou declaração relativa ao pedido de união estável, cópia da identidade e CPF, comprovante de renda e residência, atestado de sanidade mental, certidão negativa de distribuição civil, certidão de antecedentes criminais. Esses documentos serão entregues na Secretaria da Vara, do Cartório da Infância e Juventude, que depois providenciará a remessa desses documentos ao Ministério Público, que fará a análise e prosseguimento do processo. Nessa fase, o promotor ele pode requerer documentos complementares. Depois de feito o cadastro, o pretendente à adoção passará por uma avaliação psicossocial. Tem como objetivo avaliar a sua capacidade emocional, financeira e social para criar uma criança ou adolescente. Nessa etapa, o pretendente à adoção será avaliado por uma equipe técnica do Poder Judiciário, formada por profissionais de diferentes áreas, como psicólogos e assistentes sociais. Essa etapa ela pode levar de 3 a 6 meses para ser concluída. Durante essa etapa, o candidato à adoção também receberá orientações sobre a adoção e participará do programa de preparação para a adoção. A participação no programa de preparação para a adoção é uma exigência legal para quem deseja se habilitar no cadastro de adoção. O objetivo do programa de preparação é oferecer conhecimento mais profundo ao candidato para a adoção, onde serão abordados questões jurídicas e psicossociais. Após o estudo psicossocial e a certificação de participação no programa de preparação para adoção do parecer do Ministério Público, o juiz então tomará a decisão final, aprovando ou não o pedido de habilitação para a adoção. Toda essa etapa ela é ainda para que um candidato à adoção possa ainda se habilitar ao processo de adoção. Esse pedido de habilitação, ele pode sim ser concedido ou não. Se o pedido de habilitação for aprovado, dados do candidato à adoção serão inseridos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, respeitando a ordem cronológica da decisão. Isso significa que o pretendente à adoção entra numa fila de espera para a adoção, onde será considerado futuras combinações da criança ou adolescente disponível, de acordo com o perfil previamente indicado no processo. Mas o que acontece no caso dos candidatos à adoção que têm o seu pedido de habilitação reprovado? Nesse caso, é importante saber quais os motivos que levaram à improcedência do pedido de habilitação deste pretendente à adoção. E, após analisado o que ocorreu, tentar corrigi-lo, e nada inviabiliza que esse candidato venha participar novamente de um novo pedido de habilitação para a adoção. Bom, e aí, passado por toda a fase para a habilitação e seu nome ser inserido no Cadastro Nacional, o que aguardar? E agora vamos falar da fase de aproximação. Quando surge um perfil de criança ou adolescente correspondente com o que o candidato à adoção definiu, o Poder Judiciário, então, entrará em contato, obedecendo à ordem de classificação do cadastro.
Nessa fase, será apresentado ao adotante o histórico de vida desta criança ou adolescente. E, então, havendo interesse por parte do pretendente, inicia-se essa fase de aproximação. Durante a fase de convivência, o adotante poderá visitar o abrigo onde a criança ou adolescente vive, além de poder realizar pequenos passeios para que ambos possam se conhecer melhor. Sendo a fase de aproximação bem-sucedida, então vamos para a próxima fase, que é a fase de convivência. Nessa fase, a criança ou adolescente, ela passa a morar com o adotante. Durante esse período, ambos serão acompanhados por uma equipe técnica. Esse estágio de convivência ele tem um prazo máximo de 90 dias, podendo também ser prorrogado por mais 90 dias. Bom, passada a fase de convivência, tudo dando certo, agora sim, vamos falar do processo de adoção. A fase do processo de adoção, ela inicia após o término do período desta convivência. O adotante, então, tem um prazo de 15 dias para entrar com a ação de adoção. Durante esse processo, o juiz avaliará as condições de adaptação e o vínculo socioafetivo entre a criança ou adolescente com o adotante. Se a adaptação for considerada satisfatória, o juiz, então, emitirá uma sentença de adoção e solicitará a confecção de um registro de nascimento novo para esta criança ou adolescente. A partir deste momento, a criança ou adolescente passa a ter todos os direitos de um filho, estabelecendo-se legalmente um vínculo familiar. A contratação de um advogado para auxiliar o processo de adoção, ela é opcional, mas muitos pretendentes optam por ter esta representação legal, para garantir uma assessoria adequada durante todo o processo, pois o processo de adoção é um processo complexo e que envolve muitas etapas. Ficou alguma dúvida sobre o processo de adoção? Quer saber um pouco mais? Entre em contato, terei prazer em ajudar.